Toda essa fundamentação deve ser utilizada no despacho de admissibilidade exarado pelo presidente do tribunal, o vice-presidente, o encarregado, portanto, de fazer esse juízo prévio aqui no TRT 21. Da mesma forma, aqui eu quero chamar a atenção para a mudança que houve na redação da súmula 337. Isso serve também para a admissibilidade do recurso quanto ao requisito formal. A súmula 337 é a súmula que disciplina o requisito formal da divergência quando o recurso de revista é interposto com base nesse fundamento. Ela exige vários requisitos, inclusive a indicação do diário oficial, o diário eletrônico, naquele em que foi publicado. Então, tem que dizer qual é a fonte, no caso, os dados do acórdão relativos a relator, turma, tribunal, etc., dados do julgamento, e também a fonte de onde a parte está obtendo aquela publicação, aquele acórdão. Claro, se é um repositório oficial de jurisprudência, revista LTR, por exemplo, indicaria a revista. Mas quando é da internet, a súmula 337 ela foi acrescida do item 4. E esse item 4 regulamenta a disciplina, o formato para que seja válido o acórdão obtido pela internet. Porque não basta que a parte junte o acórdão. Se ela não indica, por exemplo, a data em que ele foi publicado, simplesmente juntando a íntegra do acórdão ao recurso de revista, a súmula 337, no item 4, diz que somente é admissível o recurso, o acórdão, nesse caso, como paradigma, em formato PDF, no qual conste o protocolo de autenticidade. Isso é uma exigência, não é formal apenas, isso é uma decorrência da MP 2200/2001, que é a norma que regulamenta a validade no Brasil de documentos eletrônicos, do ponto de vista jurídico. Então, esta norma diz que a assinatura eletrônica gera alguns atributos e para permitir a conferência da integridade do conteúdo do acórdão, que a parte, claro, pode alterar, isso é possível, né? A pessoa de má fé alterar, se exige esse formato. Então, eu recomendo que os senhores leiam depois, e as senhoras leiam depois, a súmula 337, no seu item 4, que estabeleceu um novo formato para os acórdãos obtidos pela internet. E há pouco eu mencionei que quando o recurso se basear em violação de lei ou da Constituição, a lei exige que haja a indicação de cada dispositivo de modo expresso. E vejam, a lei também vai mais adiante quando ela diz, indicação explícita e fundamentada, acompanhada da argumentação de cada um desses dispositivos, isto é, a chamada demonstração analítica individualizada. Então, isso muda bastante o rigor técnico do recurso de revista, porque para cada violação indicada de modo expresso, de modo explícito, tem que vir acompanhada, portanto, a indicação do dispositivo, depois o trecho da decisão que revelou para questionamento, evidentemente a tese determinante, o fundamento determinante, e as razões dessa referência ao dispositivo, que é a chamada demonstração analítica individualizada. Sem isto, o recurso de revista não será conhecido. Por isto que não mais se admite aquela situação que eu há pouco mencionei, que a parte simplesmente fazia todo o seu arrazoado e, ao final, indicava os dispositivos em relação aos quais teria havido violação. Agora, é a referência direta a cada um com a sua respectiva demonstração analítica, como está na lei, artigo 896, parágrafo 1º-A da CLT, inciso 3º. Bom, pulando, já chegando então à uniformização de jurisprudência, que é uma mudança substancial que houve agora na lei 13467, com a revogação dos parágrafos 3º a 6º do artigo 896 da CLT, dispositivos estes que mantiveram no âmbito do regional a instauração do incidente responsável para que o tribunal uniformizasse a sua jurisprudência. Esse é um tema sensível, por quê? Porque o Código de Processo Civil, no artigo 926, manteve o dever que o tribunal tem, esse se aplica ao regional, ao TST e também, claro, ao Supremo,
para não somente uniformizar a sua jurisprudência, como também, acho que está aqui adiante, mantê-la estável, íntegra e coerente. Estas normas, eu volto daqui a pouco ao anterior, não sofreram nenhum impacto pela nova Lei 13.467. Isso significa dizer que permanece para os tribunais o dever. Vejam, diz o artigo 926, os tribunais uniformizarão a sua jurisprudência, devendo mantê-la íntegra, estável e coerente. Então, essa discussão vai surgir nos próximos dias no TST, quando chegarem recursos em que os tribunais mantêm teses dissonantes. A primeira turma pensa de uma maneira, a segunda turma pensa de outra. E vejam, nesse contexto inseriu-se agora a transcendência. Mais ainda reforça, a meu sentir, o dever de uniformização. Porque vejam, como ficará, e o Código manteve no artigo 927 os princípios que estruturam o sistema: segurança jurídica, isonomia e proteção da confiança. Então, quando o tribunal mantém um dissenso interno, qual é a segurança que transmitirá à comunidade a respeito da interpretação da norma em relação àquela questão jurídica? Imaginem, por exemplo, situação muito simples, que já ocorreu no passado, e que é natural que aconteça o dissenso. Veja, o dissenso não é algo ruim, o dissenso é algo bom, até o instante em que o tribunal uniformiza. Porque o dissenso vai alimentando a controvérsia. As turmas divergindo entre si vão agregando fundamentos dissonantes, fundamentos novos, teses novas para aquela questão jurídica. Mas o tribunal tem que, em determinado momento, uniformizar. Para quê? Para, a partir dali, transmitir à sociedade qual deve ser o comportamento em face daquela norma. E, obviamente, isso tentando produzir, com essa interpretação, uma sensação de conformidade social em face daquela norma jurídica. E aí, obviamente, a meu sentir, vincula do plano horizontal os juízes do mesmo tribunal e, obviamente, também vincularia no plano vertical. A questão que surgiu, portanto, eu vou voltar onde eu estava. A revogação desses artigos acabou com a obrigatoriedade de o tribunal uniformizar? Essa é a grande questão jurídica que já estamos, e os regionais, então, mais ainda, abraços com a solução que darão. Por quê? Porque os incidentes que o Código previu não foram alterados. E há uma importante norma na CLT, o artigo 896, está lá adiante mencionado, 896B. O artigo 896B, ele expressamente atrai para o processo do trabalho, e repito, não sofreu nenhuma alteração esta norma, todo o conjunto normativo referente à sistemática de precedentes do CPC. Vejam o que diz o artigo 896B, que foi introduzido pela Lei 3.015 de 2014. Aplicam-se ao recurso de revista, no que couber, as normas do CPC relativos ao julgamento dos recursos extraordinário e especial repetitivos. Aí dirão os senhores, não, mas essa norma só se refere ao recurso de revista, portanto, uma norma voltada ao TST. Essa interpretação é extremamente superada. Por quê? E aí me valho do professor Fred Dier, quando ele concebe a noção de que há um microsistema processual formado por incidentes, o RDR, o IAC e o IRR, destinado, esse sistema, à formação de precedentes. E as normas interagem permanentemente entre um incidente e outro, migrando entre um e outro. Exemplo, no IAC não há audiência pública, mas ninguém vai imaginar, por exemplo, que não haja audiência pública no incidente que se volta a formar precedente judicial. Então vejam, o que quer dizer o seguinte, a referência aí observada em relação apenas ao recurso de serviços repetitivos não deve ser interpretada literalmente, mas ao contrário. O sistema de precedente do CPC se aplica integralmente ao processo do trabalho. Com isto, reforçado pelo artigo 5º do CPC, que estabeleceu essa interpretação ampliativa do que é omissão, e nos meus votos eu cito o texto do professor aqui, Luciano Ataíde, né? Está lá, tem uns 200 ou mais, que se botar na internet você vai ver lá a sua referência, quando já advogava a tese de que omissão
Não é aquela compreensão de omissão normativa, vazio normativo. Ao contrário, ela se amplia para a dimensão axiológica, a dimensão ontológica, a efetividade do processo, interagindo. Porque a pergunta que se faz é a seguinte: quem está aí fora não quer saber com base em que o juiz solucionou, desde que haja amparo legal. Com base no Código Civil, Defesa do Consumidor, Código de Hammurabi, a Bíblia, o juiz já usa alguma coisa para decidir. O que se quer é fundamentação da decisão, para não dar lugar ao arbítrio. Agora, o sistema, o juiz se vale no arcabouço de norma. Ele cria a norma a partir do arcabouço que ele tem para gerar a solução. Isso é só para a gente dizer, assim, de passagem, que a Lei 13.467 não revogou a Constituição brasileira. Só para a gente deixar claro que, às vezes, a gente tem que dizer algumas obviedades, mas elas se fazem muito presentes. Não revogou o Código Civil, não revogou o Código do Consumidor. Essas normas continuam interagindo por expressa referência do artigo 8º caput da CLT, que não sofreu alteração. Então, o legislador reformador quis, se eu ler o artigo 8º, expressamente dizer que, olhe, o arcabouço normativo permanece inalterado como fonte supletiva, mas supletividade esta que deve observar os princípios naturais, constitucionais e próprios do direito do trabalho. Então, voltando à nossa compreensão, a meu sentir, esse dever que o tribunal preservou pelo artigo 926, ou tem preservado pelo artigo 926, também determinará a manutenção do seu dever de estabilizar a sua jurisprudência. E aí, nessa linha, foi criado agora, para o curso de revista, um novo pressuposto, que é a famosa transcendência. Se os senhores quiserem pensar numa palavra assim, sensível no Tribunal Superior do Trabalho, difícil, conflituosa, do ponto de vista, claro, jurídico, evidente jurídico, né? É essa palavra transcendência, porque ela dá margem a diferentes compreensões. De um lado, enfim, e aqui não há nenhuma crítica, tá? É só uma constatação. Colegas entendem que isso é redenção da jurisdição do TST, porque a partir de agora o TST dirá, é este caso que eu vou julgar. Vai pensar um dos seus 10 mil, 100 mil processos e trará este caso para fixar a tese, obviamente aplicando a partir de então aos demais processos. Mas se os senhores observarem, o legislador procurou dizer o que é a transcendência, que já constava da CLT, apenas não se dizia o que era, que constituía cada uma das suas hipóteses. E aí diz lá, econômica. Primeira dúvida, elevado valor da causa é um conceito absoluto ou relativo? Porque vejam, se eu pensar na compreensão de quem ganha R$800, 20 mil é um valor elevadíssimo. Mas se eu pensar na perspectiva de quem tem um capital de 1 bilhão, 100 mil não é elevado? Então, primeira discussão que surgiu foi, é possível no regulamento de transcendência definir um valor absoluto? Digamos, 1 milhão? Se isto for verdade, jamais faríamos com que causas de valor elevado na perspectiva de quem teve a pretensão reconhecida e ganha salário pequeno, chegaria ao TST. E às vezes a tese, por mais relevante que fosse, por esse obstáculo, não chegaria a ser objeto de uma decisão do Tribunal Superior do Trabalho. Outro exemplo, política. Aqui é mais compreensível, mas fica, de outro lado, a distinção, que é um elemento intrinsecamente presente no sistema de precedentes. Por quê? Porque o caso distinto é aquele que tenta furar a barreira da jurisprudência consolidada do tribunal. É a distinção que faz a jurisprudência evoluir. Ninguém evolui do consenso, evolui pelo dissenso. E a evolução aqui significa mudar. Significa estabelecer a compreensão de que o fato da vida mudou. E a vida, a única pessoa que imaginou que a lei conseguisse, aliás, duas pessoas, né, que a lei conseguisse regular o mundo foram Napoleão, com o Código Civil, e agora o legislador 13.467. Porque se nós olharmos essa lei, o juiz não pode analisar na convenção coletiva, senão o artigo 104 do Código Civil. Mas e o resto? Revogou o Código Civil? Claro que não. Eu diria, também esse dispositivo. O juiz não pode interpretar senão que a lei diz, ok, perfeito. E a Constituição, está onde? Exemplo, não vou nem muito longe para não cansar os senhores. 2 exemplos.
no campo do Supremo e no campo trabalhista. Campo do Supremo, união afetiva. A Constituição diz, família é a união de homem e mulher, ponto. O Supremo, reinterpretando este conceito, disse, hoje, as múltiplas formas de família não permitem que se interprete o texto homem e mulher. Não vou entrar no mérito, tá, gente? Aqui podem ter pessoas que não concordam com esse aspecto, não vem ao caso. Vamos nos ater ao aspecto jurídico, ou seja, e não foi da lei ordinária, foi da Constituição. O Supremo disse, olha, a expressão homem e mulher que está escrito aqui não pode ser lida literalmente. Porque a sociedade evoluiu e hoje a norma tem que se atualizar. Por quê? Porque o mundo tem um filho aqui, essa criança é filho de 2 pais e 2 mães, ou, né, 2 mães. Como é que eu resolvo essa questão? Bom, o Supremo disse o seguinte, eu não posso me ater ao texto normativo frio para não reconhecer que a vida mudou. E eu tenho que adaptar a norma à vida, e não a vida à norma. Porque eu posso dizer o que eu quiser, mas amanhã o sol vai nascer. A lei quis dizer, olha, amanhã o sol não vai nascer. Pouco importa a lei, o sol vai nascer, a noite virar e a coisa vai seguir. Outro exemplo trabalhista. Jurisprudência, inclusive, é muito importante. Foi decisão de tribunal que reconheceu pioneiramente no Brasil o direito à estabilidade do empregado portador do vírus da AIDS. Muito antes da Lei 9.995, porque se reconheceu que existia um bem maior a proteger a pessoa que era alvo de discriminação. Quem assistia aqui o filme Filadélfia vai se lembrar daquela situação muito própria do AIDS, quando a AIDS ainda era e hoje já tem forma de cura, nós sabemos, que não tinha coquetel, era a sentença de morte em algum tempo. Então foram os tribunais que construíram este argumento reconhecedor de direitos a partir da Constituição, que só para deixar claro mais uma vez, não foi revogada. Então, essa compreensão de que o juiz não pode dizer o que a lei diz, o juiz nunca foi, hoje, repetidor do texto legal. Que se for assim, é melhor não estarmos aqui. Um computador faz isso muito melhor do que a gente. Bota lá e resolve decisões em série, tipo copiador, tchum, 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 tchum. Mas isso não é, na minha compreensão, a jurisdição. Fecho parênteses e volto. Então, e aí, obviamente, tem um ponto que eu quero chamar a atenção para quem atua nessa área, é a necessidade da argumentação que o advogado terá que ter a partir de agora para conseguir superar a barreira do conhecimento do recurso de revista. Bom, aqui alguns exemplos, né? Aqui em relação à repercussão política, evidentemente deve ser compreendido que ali é apenas uma referência meramente exemplificativa. Se a decisão do tribunal já está afirmada em precedente, ela se aplicará. Social, né? Qualquer direito ambiental, postulação de direito ambiental, enfim, direito fundamental pode viabilizar o recurso de revista. E jurídica, a Lei 13467, por exemplo, porque todas essas questões são novas. A jurisprudência mudou em muitos casos, ou mudará em muitos casos no TST, então, obviamente, é uma nova norma que viabilizará o exame pelo tribunal, portanto, fundamentada a pretensão recursal na transcendência jurídica. E a norma não somente a concebeu, como disciplinou seu procedimento, que há pouco eu falei e aqui vou detalhar, com um detalhe, com um ponto importantíssimo, que está aqui, ó. Se a decisão do relator é em agravo de instrumento denegatória, é irrecorrível. Portanto, quem trabalhar com admissibilidade do recurso de revista sabe que a partir de agora, né, o relator passa a ter uma posição muito assim, importante no processo, porque ele simplesmente vai dizer, esse caso aqui não vou julgar, ponto. E aí diz, não tem transcendência, claro, em agravo de instrumento, porque se for recurso de revista tem agravo interno, com o tempo menor de citação oral, 5 minutos, para tentar convencer o tribunal, no caso a turma julgadora, de que o seu recurso, embora o relator tenha dito que não haja transcendência, ele está afirmando argumentativamente que a possui, né? E só para deixar claro, esse juízo não é possível de ser exercitado pelo regional. Então, o recurso de revista não pode ter o segmento denegado pelo presidente do tribunal com base na transcendência. Esse é um juízo específico, delegado por lei, previsto em lei para o relator no TST. Mas disse eu, olha, eu falei em precedentes, eu falei rapidamente também no artigo 926 e 927, só apenas detalhar um pouco mais, sem deixar de observar que essa sistemática surgiu no nosso processo do trabalho a partir
da lei de 2014. Essa ideia de que a sistemática da jurisdição tem que enfrentar uma única solução para a mesma questão jurídica. Evidentemente, já deixo de lado e já deixo claro que não se aplica a questões fáticas. Embora, em muitos casos, nós não saberemos onde termina o fato e onde começa o direito, já que toda a questão jurídica é embasada no fundamento fático, no qual ela repousa e do qual ela nasce. Por quê? Porque o direito nasce de fato, nasce de acontecimento da vida, e para isso ele surge. Então hoje se discute muito o que é a questão de fato e o que é a questão de direito. Mas, deixando claro que nesse particular, a lei diz, evidentemente que não pode ser diferente, que o tribunal deverá ter para a mesma questão jurídica uma única interpretação. Isso está na Lei 3.015, isso está no CPC, no artigo 926 e no artigo 927. E para que não houvesse nenhuma dúvida, mencionei há pouco o artigo 896b da CLT, o CPC nesse particular, que expressamente alarga o espectro de aplicação de suas normas ao processo de trabalho. E no nosso caso, para que não houvesse dúvida, a N39 procurou exatamente afirmar essa aplicação ampla diante daquela resistência inicial que houve de alguns colegas em entender que o CPC só tinha coisa ruim e a CLT deveria se manter no seu universo de aplicação. Eu acho que não deve ser uma visão maniqueísta, que a CLT é boa, o CPC é ruim, não é o contrário. Nós temos que viver no sentido de que as normas interagem e para a solução do processo devem ser aplicadas de forma sucessiva. Já falei sobre isso. Bom, mas também é importante mencionar que o nosso sistema também é baseado em algumas características importantes. E eu não vou entrar na discussão sobre o pressuposto do sistema inglês, do sistema escocês, do sistema americano, porque há algumas diferenças, mas o que nos permite, o que nos cabe afirmar é que nós temos um sistema próprio, construído a partir de, claro, influências europeias, influência americana, mas um sistema tipicamente brasileiro. Começa pelo fato que o legislador disse quais são as normas, as decisões que podem ser precedentes. Há uma tipificação prévia pelo legislador. Diversamente acontece, por exemplo, na Inglaterra, que isso não existe. É a autoridade de uma decisão repetida como fundamento de outras tantas que vai aos poucos transformando uma decisão em uma norma de caráter geral e abstrato aplicada em outros casos. Aqui não, o legislador disse, estas normas aqui poderão ser utilizadas, essas decisões como se fossem e passarão a ser normas jurídicas de caráter geral e abstrato, aplicáveis dali em diante em casos semelhantes. Discute-se, por exemplo, essa numeração é taxativa, é exemplificativa? Marinoni diz que é exemplificativa, desde que haja publicidade, desde que haja audiência pública, fundamentação exauriente, a decisão e amicus curiae. Em outros casos, as decisões poderão vir a se transformar em também precedentes obrigatórios. Mas, enfim, e aí nós falamos também ratio decidendi, isto é, a base da decisão. Aí eu vou citar um caso muito interessante, que foi alvo de muita crítica, eu nunca apanhei tanto na minha vida quanto no caso de PCAE, que eu fui o relator. Quem leu, e aqui não vai nenhum elogio a mim, claro, só quero mostrar aos senhores como a decisão foi construída. O Supremo julgou o caso da emenda 62, precatórios. Disse, a partir da expedição do precatório, o uso da TR é inconstitucional. Por que é inconstitucional? Porque não recompõe o patrimônio integralmente, tem vários fundamentos. Bom, essa é a tese central. Quando se vai analisar o acórdão, se verifica que vários ministros se pronunciaram, agregando fundamentos à tese central predominante. Isto para o caso do precatório expedido após a emenda 62. Vejam, quando o Tribunal Superior do Trabalho foi analisar o tema, ele não analisou julgando o precatório, ele buscou exatamente qual foi o fundamento que o Supremo utilizou para dizer que a TR inconstitucional disse violação de direito de propriedade, viola a isonomia, porque o credor terá um pagamento menor, e uma série de argumentos menor agora de cabeça, que o acórdão é muito grande. Então, quando a decisão foi publicada, disseram, não, houve uma usurpação de autoridade do Supremo, porque, na verdade, usou-se o arrastamento como fundamento da decisão. Na verdade,
arrastaram-se os fundamentos que o Supremo utilizou. E agora surgiu uma novidade. O Supremo concluiu o julgamento no devedor público e disse, antes do precatório, também é inconstitucional. Bom, e agora nós temos duas decisões. Uma que já reconheceu pós-precatório e outra pré-precatório. Aí eu pergunto agora, como o Supremo pode dizer que para devedor privado não é inconstitucional? Não existe como. Se para o poder público, ele já disse, não tem nenhuma dúvida, ministro Fux, que é inconstitucional a TRE para os dois períodos, desde o nascimento do crédito até o precatório e desde este até a liquidação, ou seja, alcançou o período de mora do devedor público, não tem como dizer que para o devedor privado o índice é outro. Porque o ministro Moreira Alves disse, TR não recompõe inflação porque TR é captação de depósito no mercado. Por isso é menor do que a inflação. Está dito no Acordo Moreira Alves antigo sobre isso, que é reproduzido na decisão do Supremo. E aí já, primeira turma, sexta turma do TST, e a sétima nos próximos dias vai decidir isso, começa a dizer o seguinte, por outro fundamento, a isonomia, a TR, o PCAE, já é o índice a ser utilizado no crédito trabalhista. E a 13467, por isso, já nasceu morta. Por quê? Ela não pode represtinar uma norma que o Supremo disse que é inconstitucional. Só para vocês, né, sentirem o gostinho dos próximos dias que terão de julgar aqui no TRT essa questão. Vamos embora. Bom, e aí já falamos sobre isso, o papel de cada um, né? O papel de cada um sobre o papel dos tribunais superiores, do Tribunal Superior e dos tribunais regionais no sistema, julgando o caso, fixando o teste, etc. Já falei sobre isso. O artigo 927, parágrafo 5º, menciona expressamente esses princípios. Isso não é uma construção doutrinária, isso não é uma construção doutrinária, só para a gente deixar claro, porque às vezes a gente menciona algo e pode parecer que isso é argumento de doutrina e, portanto, não teria a mesma autoridade que tem um argumento do legislador, mas só para a gente chamar a atenção que diz parágrafo 4º do artigo 927. A modificação de enunciado de súmula, vírgula, jurisprudência pacificada ou de tese adotada em casos repetitivos, observará a necessidade de fundamentação adequada e específica, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia. Portanto, não é uma opção doutrinária, não é uma construção dos professores de processo civil, é uma referência expressa do legislador, dizendo que esses princípios integram-se ao sistema, dão sustentação ao sistema de precedentes. E aí eu disse se nós fôssemos olhar para esse sistema, esse microsistema, encontraríamos algumas premissas que estão comuns nos incidentes criados para tanto. Primeiro, a ideia de que deve haver uma tese uniforme sobre a questão jurídica pelo tribunal fixada, pode haver repetição ou não de processos, IRDR está aqui, IAC está aqui, que evidentemente deva ser uma mesma questão jurídica, embora possa haver variáveis fáticas que a ela se agreguem. A tese e o incidente tem como fundamento o risco de ofensa à isonomia e à segurança jurídica, para que não haja, obviamente, tratamento desigual para as partes. A tese fixada aplicar-se-á aos casos atuais e também aos casos futuros, essa é a ideia de norma geral e abstrata, e promovendo a eficácia vertical e, que é importantíssimo, e também horizontal. Se a turma se recusa a cumprir a decisão do seu regional, obviamente está se rebelando contra um incidente que tem como fundamento fixar a tese jurídica de modo definitivo. E nós temos esse sistema formado por 3 grandes incidentes. Eram 4, mas um deles, a Lei 13467, revogou, que são o IRR, próprio do TST, e os outros 2 também dos TRTs e do TST. O primeiro, claro, recursos repetitivos no Tribunal Superior do Trabalho. O segundo, em que esse deve ser utilizado com muita parcimônia, muita cautela, para não representar simplesmente uma avocatória.
E há uma discussão aqui, por exemplo, no caso do regional, ele só pode nascer. A ideia dele é para solucionar debate já divergente sem repetição de processos ou prevenir dissenso. Essa é a grande questão do incidente de ação de competência. É quando ele é instaurado para evitar que o tribunal tenha divergência. Porque, disse eu há pouco, a divergência alimenta o debate. Então, não se pode simplesmente já instaurar o incidente para evitar que haja o dissenso até em relação ao primeiro grau, porque muitas vezes essas teses divergentes alimentarão o conflito de elementos tais que o tribunal deverá sopesar todos eles para poder, então, finalmente decidir. E o último, o IRDR, que tem na segunda instância e também no TST, voltado aqui para a repetição de causas em si, né? Aqui o ponto mais debatido diz respeito ao seguinte sentido: é preciso que haja, pelo menos no tribunal, um recurso sobre o tema, ou, constatando o primeiro grau, que uma multiplicidade de causas já pode provocar o tribunal e o tribunal instaurar o acidente sem que haja recursos já na segunda instância. Um autor no Brasil sustenta a primeira tese, a professora Silvia Temer. O sobrenome aqui, evidentemente, é uma mera coincidência, espero eu. Mas toda a doutrina remanescente sustenta o contrário. O tribunal não pode instaurar o incidente sem que lá haja pelo menos um recurso sobre o tema. Ele instaura, faz o sobrestamento dos processos sobre aquele tema, julga, instrui, julga e então fixará a tese. Em todos eles, o que há de interessante? Algo na segunda instância e também no TST novo, que é um incidente de cognição ampliativa na esfera recursal. Veja, não é algo simples. Você pode julgar o recurso fundado em elementos de cognição que não estão no processo, originariamente configurado, mas vieram no incidente. Você pode reunir uma base, exemplo, uma discussão sobre dano ambiental na indústria X, no trabalho, dano ambiental, claro, laboral. O relator, o tribunal admite o incidente, o tribunal abre a cognição com pareceres, com amicus curiae, com audiência pública, e esse material produzido nesse incidente alimentará o julgamento da causa paradigma, da causa piloto, formando a tese, que depois será aplicada ao caso concreto. Isso é muito interessante por isso. Você abre na fase recursal um elemento, um espaço do primeiro grau. Produzir prova, não prova, mas produzir elementos de compreensão da tese, juntar materiais que o tribunal pode se valer para julgar. Mas vejam, julgar como? Julgar construindo a tese, construindo a norma. Depois, ele aplicará esta norma, claro, ao caso concreto. E vinculando, claro, as demais turmas do tribunal e também, evidentemente, juízes de primeiro grau. Não vou entrar em detalhes porque demoraria muito, mas só para lembrar um ponto importante, que tem o IRDR. O IRDR pode, por intermédio de uma decisão do TST, paralisar os processos sobre o tema no Brasil inteiro, que consiste no seguinte sentido: vamos imaginar que haja aqui no TRT 21 a instauração de um incidente para discutir determinada matéria. Por exemplo, contaminação por amianto. No estado do Pará, um advogado, e o tribunal tem que divulgar o incidente, então logo instaure, está na lei. Um advogado do Pará, que tem uma causa lá no Pará, sobre o mesmo tema, o que ele pode fazer? Requerer ao TST, ao presidente do TST, que determine a suspensão em todo o Brasil dos processos sobre aquela questão jurídica até o TRT 21 decida o incidente, para que, em havendo recurso, o TST uniformize a tese nacionalmente. Claro, se não houver recurso, os processos retomarão o seu ritmo, o seu rumo, e a tese só valerá para o TRT 21. É uma forma de economizar, digamos assim, tempo na tramitação e na solução do incidente por todos os regionais. Aí perguntariam, mas de onde se está essa afirmação de que o precedente pode ser e é obrigatório? O Código repete isso por várias formas, né? E aqui somente são alguns exemplos. Artigo 926, artigo 927,
O 988, quando diz que cabe reclamação quando não se observar precedente. Ação rescisória, fundada exatamente em não observância do precedente. Julgamento liminar de improcedência, baseado no precedente. Tutela da evidência, baseado em precedente. Não há reversão necessária quando a decisão está em conformidade com o precedente. O relator pode, de forma monocrática, julgar o recurso com base em precedente, como vimos há pouco. Ou seja, em várias passagens, o Código ressalta, amplia, reforça este papel que a decisão venha a ocupar dentro do sistema jurídico a que me referi. E chegamos a uma outra norma extremamente discutida, para mim, flagrantemente inconstitucional, mas é a minha compreensão, o tribunal ainda vai enfrentar esse argumento, que é o famosíssimo artigo 702 da CLT, com a reforma advinda da Lei 13.467. Se vocês observarem esse procedimento que aqui está decomposto, é praticamente impossível o tribunal editar uma súmula. O Tribunal de São Paulo são 18 turmas. Tem que haver, olha, decisões anteriores unânimes em 2/3 das turmas. Então, 12. 12 turmas têm que julgar a matéria de maneira unânime. Em pelo menos 10 sessões. Então, se eu tiver numa sessão 1000 processos, só vale um julgamento. Tem que repetir esses julgamentos em 10 sessões, em 2/3 das turmas, à unanimidade. E depois o tribunal aprovar a súmula com quórum de 2/3. Mas vejam, essa é a ideia. A ideia foi uma. Alguém já disse que o relator deu um tiro no pé. Que também não se só muda a súmula para um caminho, também não se pode mudar as do outro, né? Porque as súmulas são as mesmas. E aqui eu tenho sustentado o seguinte. Eu tenho até... Bom, aqui são alguns procedimentos interessantes que diz que tem que haver a participação. E aí, nesse ponto eu acho interessante, eu acho boa a publicidade. Marinoni já diz isso. Marinoni já diz que uma decisão só se torna precedente se alguns fundamentos teóricos nela estiverem presentes. Publicidade, fundamentação exauriente, legitimidade e... Eu esqueci agora. Daqui a pouco eu falo. E amicus curiae. Porque a publicidade e o amicus curiae representam a participação da sociedade na norma jurídica. Porque, vejam, é uma norma elaborada pelo Poder Judiciário, não é uma norma do Congresso Nacional. Então, para que nós pudéssemos, digamos assim, minimizar essa crítica que a doutrina aponta quando o Judiciário cria uma norma de caráter geral abstrato, diz, olha, o Poder Judiciário não é um poder que tenha na soberania popular a sua legitimidade para criar norma, como é o Congresso Nacional. Então você tem que minimizar isso, dizer como a audiência pública é amicus curiae, porque é a sociedade participando da construção da norma jurídica. Isso vale também para o regional. O regional não pode criar um precedente sem admitir que a sociedade participe, porque isso não é precedente, é uma decisão judicial. E aqui ela se transforma em norma jurídica, tanto que a lei diz aplicável aos casos atuais e futuros. Isto é, regerar uma relação jurídica que sequer pode estar hoje já objeto de apreciação pelo Poder Judiciário. Então aqui, a lei é clara em dizer que esses elementos também se aplicam aos TRTs na edição de suas súmulas. E o espaço ficará certamente para, e aí, a meu sentir, ganhou importância maior ainda o microsistema de formação concentrada de precedente judicial de maneira obrigatória, porque, observem, só para a gente voltar aqui, o CPC não foi revogado. Então, o espaço passa a ser ocupado não mais pelas súmulas, porque veremos assim, que muito dificilmente o tribunal editará súmulas diante da complexidade que será, ou então, quando vier a editar a súmula, nem mais a razão tem, porque a controvérsia está pacificada de tal maneira que ninguém mais tem posição diversa daquela que sustentou o debate inicial. Então, a meu sentir, e a compreensão que eu tenho dessa norma, primeiro que é inconstitucional, artigo 93 da Constituição Brasileira, são os tribunais que regem o procedimento relativos aos julgamentos internamente manifestados. Mas ainda
que se pudesse ter como presente esse amparo constitucional, que a meu sentir, repito, não há, permanece o espaço a ser ocupado nesse cenário pelos precedentes que os incidentes que o Código de Processo Civil criou, que a Lei 3.015 também criou, que vão e que servem para que o tribunal crie normas sem precisar editar as súmulas. E por uma razão ainda mais interessante, a meu sentir, se nós fôssemos interpretar essa mudança, concluiremos, o legislador, no nosso processo, quis ampliá-lo, ou melhor, adaptá-lo ao processo civil de forma exclusiva. E usou como fundamento, disse ainda há pouco, o artigo 896B da CLT. Ou seja, esqueci que está em algum lugar, 896B da CLT. Então, ou seja, ele quis apenas, digamos, adaptar o nosso processo à realidade do processo civil. O Tribunal Superior do Trabalho tem julgado improcedentes, liminarmente, portanto, já analisando a petição inicial, reclamações que discutem a aplicação de súmulas persuasivas. Porque todas as súmulas e OJs, até hoje editadas, até hoje, entenda-se, antes de 13.015, são meramente persuasivas. E a sua maioria sequer tem registro fático no qual ela se apoia, a maioria. Então, veja, transformar uma súmula que era apenas persuasiva, que não observou pressupostos legais para ter legitimidade, publicidade, fundamentação exauriente, legitimidade e eu esqueci o outro. Amicus curiae. Então, este espaço aberto que a lei procurou estabelecer é exatamente para dar a decisão que vai ser norma geral e abstrata, aplicada em qualquer caso semelhante ou conexo. Você não pode simplesmente dizer que as anteriores possuíam tais predicados. Então o tribunal tem dito o seguinte: só se aplica o rigor relacionado à observação obrigatória nos precedentes, vamos chamar aqui de maneira geral, editados a partir da nova lei. E observe que nesses casos nós estamos fazendo referência aos recursos repetitivos, os termos repetitivos, 001 e etc. Porque a revisão de súmulas anteriormente editadas por conta do CPC novo não tem essa característica, porque mantém os elementos originários da sua edição. Quer dizer o seguinte: as súmulas que foram revisitadas agora, desde o CPC novo, porque a lei mudou, adaptando-as ao CPC, continuam com caráter persuasivo. Internamente, claro que nos vincula. Nenhum ministro do TST decide contra a súmula. Até porque seria um contrassenso editar a súmula e depois ele próprio não a aplicar. Por isso que eu sempre entendi que no regional a súmula é vinculante internamente. Sempre entendi assim. Porque é um pressuposto lógico, né? Se o incidente era destinado a que o tribunal uniformizasse a jurisprudência, se a lei dizia que o voto era individual e fundamentado, não é simplesmente com o relator, dizia, cada relator, cada desembargador tinha que dizer o porquê seguia aquela tese A ou a tese B. E definia o tribunal na composição plenária, isto é, todos participando do debate. Que a interpretação definitiva era aquela, sempre entendi que vinculava. Por quê? Horizontalmente, pelo menos no tribunal, porque seria um contrassenso lógico supor que, após fixada a tese pelo pleno, uma turma ou um relator, que são órgãos subordinados ao pleno, que é o órgão máximo. Vejam, isso é importante. Crime da Constituição são, artigo 111, órgãos da Justiça do Trabalho, Tribunal Superior do Trabalho, tribunais regionais. Então, o órgão de segunda instância é o tribunal. O tribunal, todavia, pode, se quiser, dividir-se em turmas para otimizar o julgamento, mas é o mesmo tribunal que se manifesta. Então, veja que paradoxo. O tribunal se reúne, o tribunal decide, e não importa qual tenha sido a decisão, e eu, sozinho, me rebelo. Peraí, não. Os demais estão errados. Eu estou certo. Ainda que eu esteja, só me resta um remédio, que nós já conhecemos há muito tempo, chamado jus esperneandi. Ou seja, faço um voto ressalvando meu entendimento
Agora, eu não concordo por isso, por isso, por isso, por isso. Está todo mundo errado por isso, por isso, por isso, por isso, por isso. Mas me curvo, sucumbo e resignadamente, né? Ainda que seja, porque segurança jurídica. Mas mais do que isso, o tribunal é o órgão. A fração dele não pode ser maior do que o órgão, que seria um contrassenso. Imaginar isso. Então eu sempre entendi que súmula vinculava o tribunal horizontalmente. Verticalmente, não, porque era persuasiva. Claro, se nós verificássemos no conjunto do sistema, deveria ser assim, mas não é. Não era. Então a súmula era meramente persuasiva para o juízo vertical. Para análise horizontal, sempre entendi que ela era vinculante. Embora não quisesse usar a expressão por conta do Supremo Tribunal Federal. No TST, idem. Súmula e OJ nos vinculam. Tanto que não cabe recurso interno se houver súmula OJ. Se houver, o relator pode simplesmente negar seguimento ao recurso, porque, obviamente, ele nos vincula. E não julgamos contra a súmula, salvo se houver distinção. Mas é outra história. Então, agora, para efeito de precedente judicial, não. Aí, para que tenha essa força obrigatória, com consequências diversas que a lei prevê, que vimos aqui, aí só as súmulas editadas, não vou nem usar a palavra súmula, para não confundir, os precedentes editados a partir do novo Código e da Lei 3.015 de 2014, ok? Bom, e aí vimos, e por isso mesmo é importante, para a sua pergunta, compreender claramente três conceitos: jurisprudência, súmula e precedente. Este aqui pode até coincidir com a súmula. Exemplo, divisor bancário. Tema repetitivo 002, súmula 124. Mas o Pleno reconheceu, neste caso específico, que o precedente valia por ele mesmo, desde a sua edição. A súmula foi a adaptação da tese firmada pelo precedente ao enunciado que ela continha. Mas o Pleno decidiu que ele não poderia, Pleno, deixar de cumprir a tese que foi firmada no tema repetitivo 002. Isso mostra que súmula é uma coisa, precedente é outra, e jurisprudência, claro, é o conjunto de tudo isso que nós mencionamos. Seguindo já, daqui a pouco chegamos ao final. Remessa de ofício, né? As mudanças aqui são pequenas, mas importantes, né? Primeiro, elevação do valor. Isso para nós é muito significativo, porque uma boa parte dos processos não chegará ao tribunal e, portanto, tem aplicação, sem nenhuma dúvida, ao nosso processo do trabalho. E também uma mudança importante, que é independentemente do valor da causa, se a decisão do primeiro grau estiver baseada em precedente judicial, não cabe remessa de ofício. Então, é mais um exemplo que nós vamos agregando de força que o legislador deu, exatamente para isso, para evitar que, uma vez instaurado o incidente em que há uma cognição exauriente, ele demora, é um incidente demorado, que você ouve pessoas, enfim, o tribunal julga, depois simplesmente o precedente não teria essa importância no sistema jurídico. Chegamos aos embargos de declaração. Aqui as mudanças são muito grandes no CPC. Primeiro, acabou, sepultou, eliminou, assim, aterrou uma discussão que havia na jurisprudência sobre o cabimento ou não de embargos em decisões que não fossem sentenças ou acórdãos. O Código, no artigo 1022, consagrou o princípio da ampla embargabilidade. Os embargos são cabíveis, vejam, em qualquer decisão e não mais, e portanto, derrogou no particular, por incompatibilidade, o artigo 897-A da CLT, que fala apenas em sentenças e acórdãos. Tanto como havia essa referência na nossa lei, com essa restrição ao cabimento apenas às sentenças e acórdãos, alguns, enfim, julgadores entendiam de forma literal e não aceitavam que fossem cabíveis, por exemplo, em decisões
monocráticas. Isso está superado pelo legislador, expressamente deixando claro que, e foi de propósito essa referência, para retirar qualquer dúvida quanto ao cabimento dos embargos contra quaisquer decisões. Mas vejam, não apenas isso. Surgiu também uma discussão posterior que era: e as decisões que denegarem seguimento a recursos são embargáveis? Não se fala mais despacho de admissibilidade. É uma decisão que dela, inclusive, cabe recurso. Agora, entendendo exatamente a interpretação dessas normas, foi afirmativa, porque elas dizem quaisquer outras decisões unipessoais proferidas em tribunal. Então isso vale para presidente de turma, quando está exercendo a admissibilidade de recurso para o TST, no caso de embargos para a SDI, presidente do tribunal, no caso de recurso de revista, do recurso de revista para o TST, juiz de primeiro grau, recurso ordinário para o TRT, ou seja, não há nenhuma dúvida que a decisão que ele proferirá, admitindo ou não o recurso, é objeto, é passível de ser analisada, de ser impugnada via embargos de declaração. Portanto, a primeira grande mudança acabou com a limitação que existia relacionada ao cabimento dos embargos de declaração, que agora alcançam eles quaisquer decisões proferidas em tribunal. Ok? E também, claro, a própria redação, artigo 1022, ao mencionar decisão, qualquer decisão judicial, portanto, acabou-se com o limite que a CLT possuía. Segunda mudança, disciplinou, detalhando um pouco mais, o conceito de omissão e alcançou também, que era uma situação que não existia antes, a omissão evidenciada quando não houver manifestação sobre precedente aplicável ao caso. Isto é, a parte pode agora utilizar-se dos embargos para argumentar, requerendo ao juiz da causa ou ao tribunal que se pronuncie por que aplicou o precedente ao caso ou deixou de aplicar, sendo a hipótese. Isto é, criou uma situação típica de omissão que não havia antes. E nós compreendemos sempre que a omissão é um defeito na decisão intrinsecamente, dela com ela mesma. Ela não responde a uma questão. E aqui não. É um fundamento específico para dizer o seguinte: olha, por que não aplicou se o caso é de aplicação? Ou o contrário, por que aplicou se o caso não era cabível, né? Então, é uma hipótese própria que agora é possível de ser objeto de embargos e, portanto, não enseja a aplicação de multa. E também se manteve, que é uma peculiaridade nossa, os embargos para erro material, por simples petição, como está na CLT. Uma hipótese também nossa, os embargos cabíveis, quando houver, segundo o legislador, manifesto equívoco dos pressupostos processuais, questão de feriado, mandato, etc., que é muito comum, ao invés de recorrer de logo já embargar. Manteve-se a obscuridade que estava no CPC, a CLT retirou, mas é obviamente permitida a sua aplicação de forma subsidiária em relação ao CPC. E também uma novidade que o CPC introduziu, que são os embargos para provocarem o julgador, exatamente porque não observou a regra da fundamentação exauriente que está no CPC, no artigo 489, parágrafo 1º. Isso é aquela regra que diz, não é decisão fundamentada. Entre outras hipóteses, aqui repete a aplicação de súmula sem dizer o porquê se aplicaria ao caso concreto. Aqui sugere um conceito indeterminado sem precisar o porquê se aplicaria ao caso concreto. Aqui usa a fundamentação aplicável a qualquer decisão sem particularizá-la ao caso concreto. São situações que a lei previu nesse dispositivo em que a parte pode se valer dos embargos para exatamente observar o seu cabimento para que o julgador, isso vai para o primeiro grau, para o segundo grau e para o TST, explicite as razões pelas quais não observou a regra que está no dispositivo mencionado do CPC. Que não há nenhuma dúvida, se aplica ao nosso processo, não só pelo artigo 5º do CPC, mas aí em 39, da mesma forma, procurou ressaltar de maneira clara esta aplicação. Já falamos sobre isso aqui, não vamos voltar agora na nossa primeira parte, né? Uma mudança também interessante aconteceu com o julgamento dos embargos, que antes, todos nós sabemos,
eles eram postos em mesa. O que acontecia? O advogado sempre ficava procurando saber quando seriam julgados. E muitas vezes, a realidade permite compreender isto, tinha efeito modificativo. Então ele ganhava a ação, dizia o cliente, ganhamos, julgada procedente, quando é surpreendido com o julgamento de embargos providos, com efeito modificativo, que revertiu muitas vezes o resultado inicialmente já proferido. Isso gerava incompreensão do advogado muito grande, naturalmente, não vou entrar no mérito agora. E por conta disso, o Código definiu um rito procedimental. Se não forem julgados na sessão subsequente, têm que ser pautados. Para que, claro, para que ele possa, não somente hoje ter resguardado o contraditório, se requer efeito modificativo, portanto, contrarrazoando os embargos, mas também acompanhando, embora não haja, nós sabemos, citação oral, a sessão de julgamento. Porque vejam, enquanto não haja citação oral, pode haver matéria de fato a ser esclarecida, e ele pedia a palavra para esclarecer a matéria de fato. É verdade, nós sabemos, que a maioria dos casos, essa matéria fática é muito mais uma renovação da razão que sustentou oralmente. Nós sabemos disso. Mas legalmente ele pode requerer ao tribunal a palavra para esclarecer matéria de fato. E o relator conceder e, claro, ter o direito de qualquer esclarecimento até vir a mudar o julgamento do voto que o relator inicialmente proferiu ou resumiu no seu julgamento. Portanto, para isso, o legislador deixou claro, sim, tem que haver inclusão em pauta se não forem julgados na sessão subsequente àquela em que foram subsequente à sua oposição. Só lembrando, de passagem, que o prazo agora é em dia útil, pode dilatando bastante agora este prazo para a inclusão. Quem pode opor embargos? Também aqui mais uma novidade do legislador, que foi, além das partes, evidentemente, né, que já tínhamos antes, os amici curiae, mas apenas nos incidentes voltados à formação de precedentes, o que tem sentido. Vejam, se nós estamos no âmbito de um incidente que é destinado à formação de uma norma jurídica, nós podemos, nesse incidente, valermos de material cognitivo que foi apresentado por amicus curiae, evidentemente que na construção final desta norma ele pode opor embargos, exatamente para que neste julgamento esclarecer, aprimorar, aperfeiçoar aquilo que foi objeto da decisão originalmente proferida. Então, é limitado o cabimento dos embargos pelo amicus curiae nos incidentes que se voltam à formação de precedentes que nós já mencionamos aqui. Quem pode julgar também esclareceu uma dúvida boba, mas que existia. Se é decisão unipessoal, quem julga é o relator. Se for colegiada, claro que julgará é o colegiado, né? Um ponto importante também aqui no TST é o cabimento dos embargos da decisão do presidente de turma que analisa o cabimento de embargos para a SDI. Também, embargos para a SDI, a decisão também caberá embargos declaratórios para dessa decisão. Já havia jurisprudência consagrando um certo rito procedimental nos embargos de declaração. Agora a lei veio e positivou isso de maneira bastante clara, quando, evidentemente, autorizou de maneira inequívoca a obrigatoriedade de que a parte seja intimada para contestar, contrarrazoar os embargos, e definiu também o direito que a parte teria de complementar as razões, caso fossem providos ou não o recurso de embargos, a parte contrária, evidentemente, né? O recurso já interposto não sofre nenhuma alteração quanto à sua admissibilidade, quanto à prazo, etc., se os embargos forem julgados desprovidos ou improcedentes, no caso, né? Tanto vai para o primeiro, tanto para o segundo grau. Claro que se eles tiverem sido providos, o recurso que foi interposto tem que ser aditado, ou melhor, pode ser aditado. A parte tem o direito de acrescentar razões, porque, obviamente, poderá sofrer alteração o recurso que já interpôs, em face da mudança que o tribunal proferiu, encampou, ao julgar os embargos providos. Isso vale para o primeiro grau e também, claro, vale para o segundo grau. Então, os recursos já admitidos só sofrerão alteração se os embargos forem providos. Evidentemente, para que a parte possa, então, aditar as suas razões em relação àquelas
que já o fez, ou até recurso novo. De repente a mudança foi substancialmente importante, reformou a decisão integralmente, que ela terá que, evidentemente, acrescentar razões ao recurso já interposto. Isso já existia na jurisprudência de maneira bastante tímida, mas o legislador agora deixou claro esse procedimento. É importante assinalar que os embargos, nesse ponto não há alteração, produzem efeito interruptivo, que quer dizer que eles reabrem, como todos nós sabemos, a oportunidade para impugnação plena. Mas observe, o artigo 1026 do CPC contém uma norma que poderia gerar alguma dúvida quanto à sua interpretação. O que diz esse dispositivo? 1026 do Código de Processo Civil. 1026. Aprimorando-se a redação anterior e introduzindo uma particularidade que eu acho interessante, diz assim, o dispositivo: os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição do recurso. Então, quer dizer isto? Este efeito de interromper o prazo não alcança a possibilidade de produção imediata da decisão proferida. Sim, os efeitos que ela irá promover. Exemplo, uma tutela de urgência. Ainda que haja embargos declaratórios que interromperão a possibilidade e o prazo para impugnação da decisão plenamente, não impedem os embargos que já de imediato a decisão produza efeitos concretos. Isto é, tutela de urgência, da evidência, já podem essas tutelas de logo ter os seus efeitos implementados, ainda que haja a oposição de embargos declaratórios, porque a lei é clara ao dizer que, conquanto interrompam o prazo, não impedem os embargos a produção de efeitos jurídicos. Por quê? Para evitar que os embargos fossem meramente procrastinatórios. É uma solução que se encontrou para coibir esse efeito procrastinatório, que muitas vezes impediria, só imagine, por exemplo, a tutela de urgência para uma grávida se internar. Até resolver os embargos, Joãozinho ou Mariazinha já estaria aí batendo as portas do mundo, né? No particular, a CLT consagrou algumas situações em que o efeito interruptivo não seria produzido quando ocorrer essas três hipóteses. Intempestividade, quando não houver. Nesse particular aqui, regular representação, só chamando a atenção para o CPC, que permite que seja o defeito corrigido em qualquer grau de recurso, inclusive em tribunais superiores. Então, se tiver procuração com defeito, é sanável. Se não tiver procuração, se entende que o recurso é inexistente. Há ainda uma dúvida sobre convalidação da procuração do recurso quando não tiver assinada a petição, porque seria recurso inexistente e, portanto, não passível de correção. Esse é um tema que o tribunal ainda vai discutir, não tem caso já julgado nesse sentido, pós CPC 2015, que consagrou a possibilidade de correção de efeito formal e, portanto, trazendo inovação para o conhecimento do recurso. Os embargos também devem ser utilizados, e são nesse ponto importantíssimos, já falei sobre isso ainda há pouco, para que o tribunal se manifeste sobre a tese, e é a função primordial na segunda instância revelada pelo pré-questionamento. Ou seja, se não há emissão de tese, se não há registro fático que permita ao Tribunal Superior analisar a controvérsia, são cabíveis os embargos, exatamente para caracterizar o pré-questionamento. Opostos aos embargos, se o tribunal não responder, já está o tema pré-questionado, se for jurídico. Isto é, não é possível mais, não é necessário mais, aliás, opor novos embargos. Nesse ponto, o CPC consagrou a tese que o TST já ostentava, o Supremo tinha posição do STJ divergente, ambos tinham posições divergentes, um reconhecia que a parte tinha que arguir a nulidade e, portanto, devolver ao Tribunal Regional a matéria, ao Tribunal de Justiça a matéria, outro entendia que não, que embargou a declaração, o Tribunal não respondeu a questão jurídica, o Tribunal Superior poderia já analisá-la, porque
tinha-se como pré-questionada a tese no particular. Só lembrando, embora seja necessário falar, que essa hipótese se aplica para tese jurídica. Questão fática envolverá a nulidade com o retorno dos autos à regional para que explicite a questão fática, como já vimos agora, por meio da chamada conhecida NPJ, ok? E aí, eu falei há pouco, né, que o relator pode, se for o caso, é a faculdade dele, conceder efeito suspensivo em situações muito próprias, né? E aqui eu chamo a atenção para essa peculiaridade do CPC, quando comparada com a nossa realidade, que claramente diz que os recursos terão efeito meramente devolutivo. Há quem sustente que não é possível ao relator conceder efeito suspensivo pelo caráter determinante da regra legal trabalhista. Os recursos terão, portanto, imperativo comando da CLT. Todavia, se admite já de longa data essa possibilidade que o CPC agora condiciona, estabelecendo os pressupostos a partir dos quais o relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso no particular. Chamando a atenção também nesse aspecto, o CPC inova bastante na sanção processual para embargos protelatórios. Se já eram graves as sanções do CPC, mas ainda se acentuou essa gravidade com a Lei 3467, o chamado dano processual, que eu falarei daqui a pouco. Em síntese, o que fez o CPC? Primeiro, aumentou a penalidade, praticamente mais em 100%, de 1% para 2%, portanto uma regra bastante severa. Esqueçam aqui o XPX, tá, gente? É CPC, tá? Aqui é a digitação, razões óbvias, né? XPX. Segundo, vejam, é importante que a decisão que analise os embargos compreenda duas situações distintas. Embargos protelatórios e embargos manifestamente protelatórios. Isso muda muito. Porque o CPC exige essa condicionante. E vamos verificar que se houver reiteração de embargos manifestamente protelatórios, isto é que não há a menor dúvida, a menor controvérsia sobre esse caráter procrastinatório, a multa pode ser ampliada para até 10%. Mas vejam, não é somente os ter como protelatórios, é considerar que não havia a mais mínima, perdoe aqui o pleonasmo, probabilidade de serem aceitos. Não havia nenhuma dúvida minimamente razoável sobre o seu cabimento. E isso é importante porque ó, vejam, a multa sairá de 2% para 10%. É um valor, um percentual bastante elevado. E veremos que na reforma trabalhista ainda há despesas e honorários que foram acrescidos a essa sanção processual sob a forma de dano processual. Se, todavia, houver a oposição de 2, e aqui o legislador não exigiu o caráter manifestamente protelatório, veja a diferença. Para agravar a pena pecuniária, exigiu-se uma qualificadora. Aqui não. Havendo os terceiros embargos, estes não serão conhecidos, porque a lei os limitou a apenas 2. Então, o que mudou aqui, em termos de sanção processual, chamadas sanções endoprocessuais? Primeiro, elevou a multa de 1% para 2%. Segundo, quando forem os embargos protelatórios de maneira evidente, clara, notória. Segunda mudança, quando houver reiteração daqueles tidos como também protelatórios evidentemente claros, até 10%. Mas, em qualquer caso, limitados a 2%. Porque os terceiros embargos, se os 2 forem já protelatórios, não mais serão aceitos e, consequentemente, a decisão já terá transitada em julgado. Ok? A mudança aqui é muito grande. Aqui, agravo interno, se entender que, na verdade, não é omissão, é reforma da decisão, pode converter em agravo interno e abre-se o prazo para ele aditar razões, 5 dias, para acrescentar argumentos com base nos quais haveria reforma da decisão, então seguir-se-á o julgamento de maneira já conhecida. Agravo interno, recurso cabível
para impugnar decisões universais de relator. Bom, aqui eu quero chamar a atenção para algo que aqui vejam bem, é uma posição que eu tenho sustentado, mas com base no que o Supremo decidiu recentemente, inclusive o ministro Barroso. Para que compreendamos o que eu vou dizer agora, é preciso que nós tenhamos a seguinte construção do rito procedimental. Decisão baseada em precedente, decisão que não tem como base precedente. Esse último caso, o caso mais fácil, né? O tribunal julgou, a parte interpõe recurso de revista, o presidente do tribunal denega seguimento, cabe agravo de instrumento, destranca o agravo de instrumento, vai para o TST, o relator julga o agravo de instrumento, destranca ou não revista, segue o seu rito normal. Ok? Aí não há nenhuma dúvida. Mas vejam, o CPC, que eu vou chamar aqui, os outros casos são bem conhecidos, não precisa nem mencionar, norma expressa, a decisão que nega recurso extraordinário, aqui está tudo claro no CPC, tá? Isso aqui eu vou mencionar, mas eu vou voltar daqui a pouquinho isso aqui, ó. O artigo 1030, inciso 1º, a linha B do CPC diz o seguinte: a decisão do tribunal que se baseia em precedente é impugnável via agravo interno. Vejam bem, tendo isso. TRT. Quem fixa a tese? Tribunal pleno. Ok? Não é a turma. Evidentemente, no precedente mencionado. TST. Quem fixa? SDI, Tribunal pleno. Se for súmula, Tribunal pleno. Se for OJ ou que não haja incidente, não haja súmula, SDI. Primeira hipótese, o Tribunal pleno do TST, o caso já do divisor bancário. A SDI decidiu que o divisor bancário é aquele. Ok? Reclamação trabalhista em primeiro grau, portanto, a parte discute o divisor. O juiz do Luciano Ataíde diz: não aplica o divisor. A discussão é sobre se há ou não distinção. Ok? Não importa a tese, se positiva ou negativa. A parte, então, diz o artigo 988 do CPC, parágrafo 5º, tem que esgotar a instância ordinária. Qual seria? Recurso ordinário. O tribunal diz: não, está errado a decisão do Luciano, reforma, acabou o problema. Ok? Seguiu o sujeito normal, o caminho feliz. O tribunal pode dizer o seguinte: não, de fato, o precedente não se aplica ao caso concreto, porque há distinção. Ok? Portanto, o regional deixou de aplicar o precedente, reconhecendo que há distinção. Parte vem, caminho normal, interpõe recurso de revista. Se admitido, nenhum problema. Seguir-se a recurso de revista e aí nós temos a situação já normal. Qual é a grande mudança? Vejam o que diz o artigo 1030, que eu acabei de mencionar. Eu tenho que conjugar esse artigo com o artigo 1021 do CPC, que é o artigo que diz do cabimento do agravo interno. Recebido, 1030, 1b. Recebida a petição do recurso, aqui eu estou me referindo ao recurso extraordinário, recurso especial, desse recurso de revista. Recebida a petição do recurso pela Secretaria do Tribunal, o recorrido será intimado para contra-razões, ok. Após o que, serão os autos conclusos ao presidente ou ao vice do tribunal, que deverá, 1. Negar seguimento, a linha B, a recurso, leia-se, de revista, interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal ou STJ, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos. Então, o tribunal disse: não, a decisão está correta, nós aplicamos o precedente de maneira correta, tranca o recurso de revista. Até aí, nada de novo. Mas vejam, artigo, parágrafo 2º desse artigo. Da decisão de inadmissibilidade do recurso,
vai para o Tribunal Superior. Tem nenhuma dúvida. Parágrafo 2º. Da decisão proferida com fundamento nos incisos 1º e 3º, caberá agravo interno nos termos do artigo 1021 do CPC. Isto já era jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, anteriormente ao Código. O que o Supremo disse? Ele transferiu o controle da aplicação do precedente ao Tribunal de 2º grau, para evitar o quê? Uma avalanche de recursos para o Supremo. Então, a decisão do TRT, que reconhecer que no caso se aplicou corretamente o precedente do TST, não cabe agravo de instrumento quando o presidente do tribunal tranca o recurso de revista. Cabe agravo interno para o pleno do TRT 21. E por que só depois que o pleno julgar este agravo interno, cabe um recurso, embargos declaratórios. E somente após os embargos, caberá reclamação para o TST. Então vejam, isso é muito importante. Se o TRT 21 hoje julgar um caso de bancário, diz o seguinte: a decisão está correta, porque o divisor foi aplicado corretamente. Essa decisão do TRT 21, ela não é... A parte pode, claro, interpor recurso de revista. Se for admitido, nenhum problema, subirá para o TST. Reconheceu que houve distinção. É o inciso 1º do artigo 1030. Subiu para o TST, nenhum problema. Parágrafo 1º, aliás. Mas, se o contrário, a decisão está correta, trancou recurso de revista, não cabe agravo de instrumento, porque o controle é prévio pelo TRT. Vai caber agravo interno para o pleno, aqui no TRT 21, o pleno irá julgar esse agravo interno, dizendo está correta a decisão. Se estiver correta, a parte pode valer-se de um recurso mais, embargos declaratórios, porque por embargos pode corrigir o defeito. Se após os embargos serem opostos, o tribunal mantiver o julgamento, em 5 dias é o prazo para não ocorrer o trânsito julgado da decisão, em 5 dias deverá propor no TST reclamação, com fundamento no artigo 988 do CPC. Por que 5 dias? Que é o prazo para embargos. O ministro Barroso reconheceu que não são 15 dias do CPC, são 5, porque é o prazo destinado a único recurso, que são embargos declaratórios. Então chama a atenção, porque isso é muito importante, que muda completamente o rito. Claro, se o tribunal tiver reformado, assim, e se o pleno julgar o agravo provido, é um problema. Destrancou o recurso de revista, já interposto. Vejam, não será um recurso novo que a parte interporá. É aquele recurso de revista já interposto, que foi trancado pelo presidente do tribunal, que será então destrancado, e aí subirá o recurso para o TST. Isso é uma mudança que, se vocês observarem esse artigo que eu acabei de ler, verão aqui o seguinte, ó, incluído pela Lei 13.1256. Esse foi um dos dispositivos que foram alterados na vacância do Código, exatamente por isso, porque o Supremo previu, e o STJ também, que haveria uma avalanche de processos no dia seguinte ao Código entrar em vigor, e ele já tinha esta interpretação, sua jurisprudência. O que ele fez? Alterou o Código expressamente para este objetivo, manter o controle do precedente no regional, no nosso caso. Claro, se o regional não aplica e esgotou a instância ordinária com o pleno, que é algo máximo do regional, nosso caso pode ser, no nosso caso também pode ser pleno, depende de quem tiver aplicado o precedente, aí sim subirá para o TST o recurso de revista. Mas em qualquer outra hipótese, o recurso é resolvido no regional, quando vimos pela redação dessas normas.
E eu duvido, pelo que eu tenho visto aqui, quando eu falo para os advogados, eles ficam assim, perplexos, porque simplesmente não leram a reforma que o Código foi promovida nele, com essa finalidade, evitar que houvesse recursos à exaustão, a centenas de milhares no Supremo Tribunal Federal. E no TSJ também. Pode. Desde que esteja o pressuposto do agravo interno presentes, nenhuma dúvida. Acho até recomendável, num primeiro momento. Porque Marinoni já disse que o erro grosseiro continua existindo. E o que dizer como erro grosseiro? Aquele que se baseia em dúvida razoável. Se houver dúvida razoável objetiva, pode ser admitido o recurso. Não havendo essa dúvida razoável, e vejam, a questão de leitura. Porque a norma é clara nesse sentido. Então, é razoável compreender que alguém não leu o código? Não. Né? Se houvesse uma dúvida aqui quanto a esse alcance, eu até posso compreender na esfera trabalhista, que tem um recurso próprio para um fim específico, mas esfera civil não tem como admitir esse cabimento da dúvida, porque lá é expresso. Então eu diria assim, num primeiro momento de aplicação da norma, eu acho que é razoável entender que havia dúvida razoável e aí construir um primeiro momento de adaptação pela fungibilidade recursal de receber o recurso. Mas vai haver um momento, meu caro, que essa dúvida vai sanar. E não pode ser eterna. Não podemos ficar daqui a 5 anos, 8 anos, havia dúvida razoável hoje, e por isso, porque vejam, quando isso vai se estabelecer como um momento definidor? Quando o TST julgar um caso assim. Aí eu acho que o momento já definidor de uma jurisprudência estabilizada. Por enquanto haverá dissenso, natural que haja dissenso, mas veja, a norma nesse caso é específica. Apenas uma referência, recurso especial, claro, que o recurso de revista no CPC não trata dele. Mas lembrem, que eu mencionei há pouco e fiz questão de frisar isso várias vezes. O artigo 896B da CLT. Ele diz, aplicam-se ao recurso de revista as normas, então eu tenho que invocar 896B, o 1030 e os seus parágrafos, é o seguinte, existe um sistema que é formado por várias normas, sistema este que obriga que nós vejamos a recorribilidade nele prevista. E é claro nesse sentido, transferir para o regional a etapa final de controlar. Se controlou bem, nem chegará ao TST. Ou se chegará para ser provido o recurso de revista. Ok? Bom, aqui mais ou menos o que eu acabei de falar, eu apenas pulei aqui, né, um pouquinho, mas eu sintetizei o que está aqui detalhado no slide, mas é mais ou menos a mesma coisa são várias situações em que cabe agravo interno relacionado a precedentes. Então, está no código, apenas separei uma a uma para ficar mais fácil a compreensão. Mas basicamente quando defere o sobrestamento, quando a parte pretende retirar o seu processo do rol de afetados, lembra-se que o tribunal pode suscitar os processos, aí a parte alega que o dele é diferente, ou que o recurso dele é intempestivo, e o tribunal não exclui, o relator não exclui, enquanto está parado esperando que seja julgado o incidente. São várias situações que o legislador estabeleceu e são normas muito parecidas. Só que uma trata do extraordinário, trata do especial, leia esse recurso de revista no nosso caso. Agora a novidade foi a transcendência, né? Nós já vimos há pouco que em se tratando de recurso de revista e não de agravo de instrumento, quando o julgador registra a transcendência, cabe agravo interno, que é a novidade que veio pela Lei 13467 agora de 2017, né? Aqui exatamente a situação que eu acabei de mencionar e fiz com detalhes, né, para o senhor entender muito calmamente o que é isto. E até detalhei aqui exatamente, bastante vagar. Esse material vocês vão receber depois, para entenderem um pouco o que a norma estabeleceu de rito procedimental no caso do agravo interno, quando se basear em decisão que aplicou o precedente ao caso concreto. Aqui é o rito do agravo, e aqui eu quero chamar a atenção para um ponto importantíssimo. Eu mencionei, inclusive, isso várias vezes, mas aqui o legislador teve um cuidado maior com relação ao agravo interno, ao dizer que é dever da parte, vejam, impugnar especificamente os fundamentos da decisão objeto do agravo. Então, nós temos que compreender que não basta aqui repisar as razões que constaram do recurso ordinário. Se o relator decidiu um recurso ordinário de forma monocrática,
O debate se travará agora entre o recurso, reforma e a decisão proferida. Se simplesmente a parte se limita a repetir os fundamentos do recurso ordinário, a meu sentir, o relator pode simplesmente repetir uma decisão padrão. Não houve a dialeticidade aferida com base nessa premissa, impugnação específica dos fundamentos que foram objeto da decisão agravada. É por isto que há uma correlação entre a argumentação do advogado e a decisão genérica, em que simplesmente diz o relator, mantenham a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Na verdade, se ele argumentou em relação à decisão, claro, há a fundamentação correspondente para responder à provocação. Se ele se limita a reproduzir o que já foi objeto de análise pelo relator via recurso ordinário, claro que aqui pode ser sim uma decisão exatamente igual àquela que foi objeto do recurso, decisão genérica. Veja, o que a lei proíbe é, se a parte argumenta, não se pode responder de maneira genérica. Mas se a parte simplesmente se limita a repetir o que já foi objeto de decisão, claro, o relator pode simplesmente dizer, olha, já decidi assim e vai ao colegiado para resolver a questão do agravo. Mantenho o meu voto e vai para a sessão da turma. Não quer dizer que ele tenha que construir uma nova decisão de maneira particularizada se o recurso se limita a reproduzir o que já foi analisado por ele, claro, em decisão unipessoal. Por que eu digo isso? Porque essa norma tem se utilizado de maneira muito equivocada, no meu sentir. Ela proíbe, sim, que o relator simplesmente responda de maneira genérica. Isso é claro. Mas, e somente se a parte tiver argumentado de maneira específica e, portanto, impugnando-a, a decisão, com fundamentos autônomos, novos, independentes. Se limitar a repetir o recurso ordinário, obviamente, ele se limitará a dizer, já respondi, e vai ao colegiado para que julgue, obviamente, o agravo que foi interposto. De novo a multa, né? Aqui o legislador foi mais, de novo, agravando a sanção processual e deixou claro, né, quando o agravo for de maneira evidente, protelatório, poderá haver a imposição de multa, como nós já vimos, com garantia, inclusive, de pressuposto para a interposição de outro recurso, com dispensa também assegurada para a Fazenda Pública. E é só chamando a atenção que aqui nós temos um descompasso entre o CPC e a Lei 13.467, que criou uma gratuidade mitigada, que o Supremo Tribunal Federal irá responder, evidentemente, e em respondendo, se não for inconstitucional, que todos nós dissemos, o Supremo disser que não, mas, vejam, no CPC a gratuidade é determinada pela declaração da parte, ampla a concessão, que alcança todas as despesas processuais, e a CLT criou uma gratuidade para o hipossuficiente pior do que a do CPC, que me parece, com a devida vênia, inteiramente incongruente, se não for falar em outra hipótese. Já mencionei a conversão em agravo quando falei dos embargos. Algumas decisões são irrecorríveis pelo próprio CPC, aqui é só a enumeração, que rejeita ou admite o ingresso de amicus curiae, portanto, é irrecorrível a decisão. Aqui não concede gratuidades judiciais, mas decisões que o CPC enumera como não sendo objeto de recurso. A decisão que devolve ao tribunal o processo para aguardar a tramitação do recurso repetitivo, que as decisões transitórias, enquanto o incidente não é resolvido, também não são objeto de exame via recurso. Aqui tem um caso interessante, quando o tribunal devolve ao regional, o TST devolve ao regional o agravo, porque entendeu que há pressuposto que não foi claramente manifestado na decisão regional. Também irrecorrível. Está na IN 40, que está aqui mencionado para os senhores depois conferirem. Também já mencionei, aqui entende no IRR transcendência, também é recorrível, é uma situação nova que a lei criou, a lei 13.467. Já falei sobre isso, né? Não há mais processo cautelar, é uma simples petição que a parte requer, já falei sobre a competência, no regional ou no TST,
pode ser preparatório, requerimento pode ser incidental, isso não há nenhuma dúvida, mas a ideia de uma ação cautelar, o novo Código suprimiu, é muito mais simples esse procedimental, só chamando a atenção quanto à competência, dependendo ou não, que eu mencionei, o Código trata do tema de maneira diferente em relação à CLT, porque lá não há mais admissibilidade prévia pelo primeiro grau, recebe e manda para o Tribunal de Justiça. Aqui permanece com o primeiro grau de admissibilidade, e aí eu interpretando as duas normas entendo que publicado o despacho, passa do TST a competência. Até publicação, primeiro grau, a competência. Ok? Já mencionando que isso, a CLT não tem norma a esse respeito, o CPC tem duas disposições, 1010 e 1029, que tem ritos diferenciados para a apelação e para o recurso especial. A novidade que o Código estabeleceu trouxe para o nosso processo uma mudança muito importante, que foi o cancelamento da súmula 285. Esta súmula admitiu o que eu chamo de admissibilidade por extensão, que era o seguinte: quando o recurso é conhecido por um tema, recurso de revista, o Tribunal Superior conhecia dos demais temas, ainda que não tivesse sido apreciada a admissibilidade pelo segundo grau, pelo presidente do RT. Isso acabou. Ou seja, a partir da IN 40, abril de 2016, cada tema tem que ser analisado isoladamente. Isso foi construído pelo Tribunal Superior do Trabalho a partir da redação desse dispositivo legal, que diz que a devolutividade do curso especial é de cada tema. E aí repetiu o que já disse há pouco em relação à apelação, essa ideia que já havia na nossa doutrina, de que a decisão pode ser entendida como em capítulos autônomos e independentes. Então, cada tema era um capítulo, a admissibilidade deve analisar cada um deles e, portanto, agora, em 40, veio a disciplinar esse procedimento e estabeleceu todo um rito para a parte, em relação ao seu recurso interposto, e também para o tribunal. Examinar cada tema, se não o faz de maneira adequada, há embargos, se não responde, há NPJ, NPJ não de curso de revista, mas a decisão denegatória de recurso de revista, porque não examinou de maneira adequada a fundamentação, é o que está aqui disciplinado na IN 40, a partir do artigo do CPC 1034, parágrafo único, que estabeleceu este procedimento para o recurso especial, que é aplicado no nosso caso. Mencionei, cabe embargo, se o tribunal não responde, e obviamente mantendo a omissão, argue CNPJ, acolhida, volta para o regional, emitir novo juízo de admissibilidade dos temas que foram objeto de exame incompleto, segundo a compreensão do TST. O relator do TST pode devolver de ofício, ainda que não tenha havido, o tribunal manter a decisão, ele pode reconhecer que há a omissão e devolver para complementar esse juízo de admissibilidade recursal. Já mencionei os embargos, com um ponto importante, né, que se não forem opostos, cabe reconhecer a preclusão. Então, a parte é agora um ônus processual de, em sendo uma decisão omissa, opor embargos, e em sendo mantida a omissão, já vimos, haverá NPJ. Mas se não opuser embargos, aí o recurso, nesse ponto, não será conhecido. Como último tópico, acho que é o último, até já estou cansado, imagine vocês, vem a novidade aqui que eu chamei a atenção do dano processual criado pela Lei 13.467. Vejam, a CLT, no particular, ela foi muito cruel, na minha modestíssima opinião, né? Porque havia uma jurisprudência no TST consagrada dizendo o seguinte: não cabe acumulação de sanções processuais. Ou se aplica a sanção pela litigância abusiva ou a indenização. Não pode haver acumulação de sanções no nosso processo. Veio a lei e não só previu de modo expresso a acumulatividade, como acrescentou despesas e honorários advocatícios, nesse grupo de sanções processuais que caracterizam esse dano processual. Então, o que houve nesse particular? Os artigos 793A a 793D, estruturados, nós podemos, da sua leitura, extrair os seguintes elementos. Ele regulamentou o cabimento, as hipóteses que justificariam a sua qualificação, as penalidades cabíveis e estendeu à testemunha, que isso vai ser um objeto de muita discussão na esfera dos recursos ordinários
claro, no âmbito regional. Se lermos a redação, veremos que claramente o legislador copiou o CPC no particular, do artigo 779 e 81, a redação é literalmente idêntica, isto é, houve uma transposição das regras que disciplinavam o dano processual na esfera do CPC para o processo de trabalho. Para quê? Para fugir à nossa jurisprudência que não admitia a incidência dessas normas de modo cumulativo, como havia lá no CPC. Criou a norma própria de cabimento, 793A, e tipificou as situações em que caberia reconhecer a litigância abusiva no nosso processo de trabalho. Mas vejam que também não afasta a possibilidade de que se reconheça a prática de ato atentatório lá na execução, no artigo 77 do CPC. E esta multa ela é muito elevada. Veja, nós estamos falando aqui de 10%, mais 20%, mais honorários, mais despesa. Daqui a pouco a pessoa vai dever a 8ª geração porque entrou com a ação judicial. Isso é um assunto muito sério, tem que ser encarado com muita seriedade. Nós podemos simplesmente fechar as portas da Justiça do Trabalho para quem aqui pode vir. Porque o litigante, vejam, eu desafio os senhores aqui, as senhoras, façam um levantamento, olhem o processo e vejam quanto ganha quem está aqui. Vejam quem ganha mais de 20 mil reais. Você conta de dedo. Digamos, conta de dedo. Ou seja, quem está no primeiro grau, então, é raríssimo, porque esses processos ou não chegam aqui, ou chegam e resolvem mediante acordo. Quando não há acordo, porque a briga não é jurídica, a briga é, assim, política, é de questões internas, por exemplo, bancos não fazem acordo com nenhum gerente, ponto. Não importa, não faz acordo, porque é uma regra do banco. Isso não está achando errado nem certo, é uma norma do banco, alguns bancos pelo menos. Se é gerente, não tem acordo, ponto final. Vai até o TST. Por quê? Porque é norma interna do banco. Então, esses litigantes, eles não compõem o nosso universo majoritário. Ao contrário, são extremamente raros. Quem aqui já teve na sua mesa de audiência alguém ganhando 40 mil reais? Você conta de dedo. Conta de dedo. E, assim, eu digo isso porque eu tenho 31 anos de magistratura. E tenho 35 de trabalho. Então, eu conto 36. Eu conto de dedo os casos grandes que eu joguei na vida. Grandes mesmo. Casos, assim, exponenciais. A maioria é esse nosso cotidiano aqui, né? Mas, enfim, esse tema passa a ter uma relevância muito maior pelo dano processual, que agrava e em muito a possibilidade de sanção pecuniária que pode representar, certamente, a negativa do acesso à justiça. Bom, e vejam, o 793C disciplinou os efeitos, inclusive com a possibilidade de serem acumulados, multa entre 1% e 10%, ressarcimento de despesas causadas, honorários, a despesa, indenização por prejuízo, aliás, a possibilidade de agravamento da sanção pecuniária é muito elevada. Portanto, merece reflexão esse dispositivo que a 3467 introduziu. Estabelece solidariedade, né? Todos que tiverem participado da embaixador Barbosa presente, da fraude processual, responderem de maneira solidária, proporcional, se for o caso, de se aferir quanto cada um participou, que é um elemento bastante difícil de se reconhecer, evidentemente. Liquidar os próprios autos, reverter em favor da parte contrária, e a novidade também é a testemunha, que tiver havido de má fé na alteração dos fatos, né? Não só em ter alterado os fatos, ou se omitir a respeito de fatos essenciais. Então vejam, é bem curiosa essa regra, porque se discute muito o que é mentir. O que é mentir? Mentir é não saber. Você pode ter uma falsa percepção da realidade. Por exemplo, eu tenho certeza que Luciano ontem estava com a gravata azul. Na minha compreensão, eu ouvi gravata azul. Só que a gravata não era azul, era, sei lá, laranja. Mas no meu registro de memória, eu criei uma falsa realidade. Não por má fé, porque eu olhei para ele num relance, à luz a luz refletida sobre a gravata, eu imaginei, eu vi uma gravata azul, amarela, laranja, e era azul. Eu não estou mentindo. O fato não foi... Ele estava de fato com a gravata azul, mas na minha percepção era laranja. E eu não estou mentindo.
Eu vou até o fim do mundo dizendo, a gravata era laranja. Então vejam, essa questão da mentira de forma proposital e a omissão proposital, para gerar a má-fé, que vai por sua vez ocasionar a sanção à testemunha, que é alguém que vem colaborar com o juízo. Então, além de colaborar, ainda sofre uma sanção, que já vimos aqui, né? Então é um tema que precisa ser discutido com muita seriedade, especialmente porque está na linha de frente, primeiro grau. E o regional que vai seguramente enfrentar essa questão de maneira mais rápida que o TST. O que é que a lei diz? Que, a rigor, quando a parte não tiver recebido no processo ou em outro uma quantia que desse para cobrir a sanção, ela não estaria obrigada a pagar. Ok? Primeiro que eu entendo o seguinte, há que se referir quanto ela ganhou em cada processo. E o que ela ganhou. Por quê? Porque a sanção processual, a rigor, se o ato fosse decorrente de litigância abusiva, portanto, um ato praticado em fraude ao Poder Judiciário, vamos esquecer reclamante agora, qualquer pessoa, ela não estaria imune a uma exigência de pagamento, ainda que comprometesse verbos que viesse a receber em outro processo. Ok? O problema não está na consequência, está na causa. Qual é o ato que tipifica essa conduta que vai gerar a sanção processual? Essa é a grande questão a ser resolvida. Porque se eu já peço a gratuidade judiciária, diz a 13467, a parte deve fazer a prova da condição. Mas diz o CPC, o ato pode ser provado por qualquer meio. E lá no CPC a declaração é meio de prova. Então veja, eu acho uma incongruência, e no particular nesse aspecto, pelo seguinte, o que é que diz o Código de Processo Civil? Qualquer meio de prova é lícito. Ponto. Para esse benefício, a declaração é prova pré-constituída. Então, se eu declarar, em princípio, eu obtenho gratuidade. Porque eu estou fazendo estou afirmando, e aí não é tão velho quanto eu, não vai se lembrar, mas em 83, no Brasil, houve um decreto que criou o Programa Nacional de Desburocratização. Que, antigamente era o seguinte, para que eu obtivesse essa gratuidade, eu tinha que ir na atrás de polícia, para o delegado testar que eu era pobre. Eu saí da categoria de pobreza, juntava no processo, obrigatoriamente, aí a gente deferia o meu pedido. Mas se observou, de forma bastante... Ministério Beltrão, me lembrei o nome dele, que este atestado era uma bobagem. Porque o delegado só batia um carimbo, ele nunca me viu na vida. Chegava na delegacia, ele dizia, batia e saía lá com o meu atestado de pobreza na mão. E além do mais, partia-se de um pressuposto equivocado, que era a má-fé das pessoas. Todo mundo age de boa-fé, em princípio. Então, o que é que disse o legislador? Em 83, acaba-se todos os atestados de pobreza, de vida. Esse era surreal. Eu ia no delegado para atestar que eu estava vivo. Eu tinha um documento que me dizia que eu estava vivo, para ir ao INSS pedir benefícios. Isso era surreal. Então, acabou-se com esses documentos, acabaram os documentos, porque a declaração da pessoa faz a presunção de que o fato é verdadeiro, salvo se a quem ela se dirige houver impugnação. Então, que é o fato. Se eu declaro que estou em condições que não me permitem custear a demanda, essa minha declaração é prova pré-constituída que tenho razão. Agora, o litigante, em contrário, poderá impugnar, e aí sim, em impugnando, de acordo com a lei nova, a prova tem que ser minha. Que se inverteu aqui o ônus da prova, a meu sentir. Mas se não houver impugnação, a meu sentir, a declaração é válida toda a sua existência. Mais ainda, o problema é que a lei criou uma situação surreal, que é a gratuidade mitigada, que me parece equivocada. Que se pelo CPC a gratuidade alcança todas as despesas do processo, que o pressuposto é lógico, e lá custas prévias, ainda mais assim, aqui, num processo que tem como base crédito trabalhista, que é alimentar, o pressuposto é incompreensível. Mais ainda, diz o legislador, se ele obtiver crédito em outro processo, deverá custear danos que ele causou à parte contrária. Ok, mas que valor é este? Eu tenho que entender que salarial está fora, porque é alimentar. Se ele tiver recebido, por exemplo, indenização por dano, aí eu acho razoável. Mas em que condição?
Eu chamo de valor substancialmente elevado. Que tem que ser, não pode ser, eu ganhei 1.000, posso pagar 500. Porque os 1.000 que eu ganhei não vai me... Assim, primeiro, meu direito reconhecido. Segundo, não vai me proporcionar abrir mão desses 500 sem me tornar tão miserável quanto eu era antes, em termos de condição econômica. Então tem que ser uma situação que o valor que ele virá receber, reconhecendo, veja, se o Supremo negar o que eu acho que não tem como, mas aí é uma opinião minha, o caráter constitucional dessa norma, que ela limita claramente o direito a acesso à justiça, na minha compreensão. Portanto, senhores, depois de longas 8 ou 10 horas, sei lá, nem eu mais lembro quanto tempo foi, quero agradecer à Escola Judicial pelo convite, ao Tribunal mais uma vez por estar aqui, aos resistentes aí pela paciência, pela persistência, que não é fácil. Enfim, espero ter ajudado a deixá-los com mais dúvidas, porque elas é que fazem nosso crescimento. O material está disponível para vocês aqui, a Escola vai mandar para cada um dos presentes. Espero que tenha ajudado e até outro dia. Um abraço, até a nossa próxima oportunidade. Obrigado.